Olá! Rebeca, o que nós vamos fazer aqui hoje? Mais um Descomplicando a Bíblia. E qual vai ser o tema? As promessas a Abraão. Não entendi. As promessas a Abraão. Qual vai ser as promessas de quem? A Abraão. Ah, então legal. Então, bora! Agora foi, né? Foi. Pelo amor de Deus, né? Graças a Deus. Começa aí, Rebeca. O quê? Não, começa você. Você que começa. Ah, mas por que sempre eu que tenho que começar? Porque eu sou convidada. Você não é convidada, não. Ninguém. Você não é Eu só sou Descomplicando convidada. a Bíblia. Terceira vez você tá aqui, você é Ué, convidada? sou convidada. Você não é convidada. Sim, sou sim. Então tá bom. Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Descomplicando a Bíblia. Estou aqui novamente com ela que não é convidada, e sim um membro oficial do canal Descomplicando a Bíblia. Estou aqui com a Rebeca. Paz do Senhor. E eu não acho isso. Eu acho que eu sou a convidada. Ah, você não é mesmo. Convidada. Estamos aqui. E hoje fizemos até mais rápido dessa vez, né, Rebeca? Sim, ó. Conseguimos Duas semanas, né? Não, 2 semanas não. Vai ser umas 3, né? Ah, vai, menos de um mês. Menos de um mês. Isso aí é um ponto, uma verdade. Menos de um mês, estamos novamente aqui para gravar mais um capítulo do Descomplicando a Bíblia aí. Isso aí. E hoje nós iremos aí pegar um período interessante, né? Com os 4 capítulos aí, né? Isso. Né? É. Né? É. Meu Deus do céu, por que tanto né? E agora nós estamos aí pegando um trecho bem legal aí da Bíblia, né, Rebeca? Isso, hoje a gente tem um intervalo maior de capítulos. Normalmente a gente fala 2, mais ou menos. Hoje a gente vai ter 4, né? Mas são coisas bem comuns. Eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos um pouquinho de cada capítulo. Então a gente também não vai se prolongar muito nos assuntos. A gente vai falar coisas importantes, fatos importantes, que a intenção é auxiliar vocês a conhecerem a palavra do Senhor de uma forma mais facilitada, justamente descomplicando a Bíblia. Então, a gente vai falar os pontos chaves dos capítulos 14 ao 17, dando continuidade ao anterior episódio do Descomplicando a Bíblia. Isso. É bom a gente entender que nosso objetivo aqui, como novamente falamos, não é trazer uma teologia avançada, temas polêmicos, não, nem complicados. É apenas ler o capítulo da Bíblia e trazer um ponto aqui, uma interpretação sobre o que está escrito. Esse é o ponto, Sim. né? Então já vamos aí. Primeiro nós iremos falar aí, o primeiro capítulo é referente ao capítulo 14, que nós temos 2 pontos aí. O primeiro é a guerra dos 5 reis contra 4. Começamos aí então entre o capítulo 1, 2 e 3, entre os versículos 1, 2 e 3, que é existe uma primeira guerra antes dessa guerra acontecer, que nós temos aí 4 reis, que são os reis de Elazar, Elão, Goim e de Sinear, são os reis. O rei Anrafael, o rei Arioque, o rei Kedorlaome e o rei Tidal. Eles foram contra o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Belá, que é Zoar. Então nós temos aí essa primeira guerra que teve, onde os 4 reis ali dessa região de Sinear, Elazar, Elão e Goim derrotaram os reis. O que é interessante nós entendermos assim, esses reis aqui que nós estamos falando, são reis que são daquela região da Babilônia, da região onde ficava ali a Síria. E os reis de Sodoma e Gomorra é a região ali de antiga Salém, que hoje nós temos aí como a terra prometida, a terra de Jerusalém. Eles travam uma guerra e esses 4 reis vencem esses 5 reis, e então agora eles são obrigados a pagar tributos. Isso. E aí no versículo, passando já para o versículo 4, a gente vê que teve uma motivação para vir a Segunda Guerra, teve um início aí. E a motivação foi justamente depois de 13 anos. Eles se rebelaram porque eles não queriam mais pagar os tributos. Então aí foi a motivação para vir essa Segunda Guerra entre esses reis.
E aí é onde a gente já começa a ver nos versos do 5, 6 e 7, que tem essas conquistas do rei Elão, então aquilo que ele já tinha conquistado na primeira guerra. E aí do 8 a gente já vê que ele tinha motivação, a gente viu a motivação dos reis, a gente viu que o rei de Elão ele tinha conquistado, e aí no 8 a gente já começa a ver a preparação para a batalha, para essa guerra entre os 5 e os 4. E aí nisso a gente já vê que eles começam a se preparar, então a se unir para irem contra os outros reis. E aí isso acontece lá no Vale de Sidim, certo, Kelvin? Isso, Vale de Sidim. Isso nós temos aí nos versos 10, 11 e 12, que aí eles travam a batalha, alguns soldados ficam presos num poço de betume, que deve ter ali atrapalhado um pouco nas estratégias. Lembrando que o povo de Sodoma, você vai ler aqui no livro do Flávio José, que nós estamos usando bastante, nesses Descomplicando a Bíblia, você vai ver aqui que falava que o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis, que nós vimos, né? Bera, Birza, Senabe, Semeber e Belá. Então, apesar de eles serem populosos, apesar de ser grande, eles ainda têm uma derrota, tem uma segunda derrota agora, dentro desse campo de betume que eles ficam. Alguns outros conseguiram fugir, eles foram sitiados, né? Sodoma foi sitiada e algumas pessoas foram levadas como foram levados presos, né? Uma delas foi Ló. Ló foi levado preso aí, foi levado cativo, que isso tem no verso 12, que ele diz assim, e levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. O que é muito interessante, Rebeca, nós pensarmos que, qual foi o motivo de Ló ter sido levado cativo? Porque ele estava lá. Exatamente, porque ele estava lá. O que é muito interessante, porque foi uma escolha dele, ele escolheu estar lá. E assim, você vai pensar aqui que é muito claro que a Bíblia deixa bem claro isso. Ele fala assim, por visto que morava em Sodoma. Ou seja, quando ele olha as Campinas, olha aquele lugar cheio de vastidão e bonito, ele nunca imaginou que isso aconteceria. Não. E aí acontece, ele é levado cativo, existe um problemão para ele. Então, as escolhas que nós fazemos podem nos levar a problemas no futuro. Então, tome cuidado com as escolhas. Nem sempre você pensa com o olho. Às vezes você olha a Campina, mas não pesquisa direito ali o que pode acarretar para você, o problema que pode acarretar. Porque eu também acredito que já era algo recorrente, né? Porque imagina, 13 anos, os reis pagando esses tributos, devia correr histórias, tipo, não começa, você não começa um conluio, sei lá, esqueci a palavra, como é que é? Você não começa, uma rebelião do nada, é uma coisa que começa aos poucos e vai crescendo. Então, talvez se Ló ele tivesse tentado conhecer onde ele estava indo antes dele ir, ele descobriria sobre isso, mas ele não se preocupou nessa questão, e aí ele acabou estando ali no meio, bem na situação ruim, numa situação difícil. E aí, graças a Deus, ele tinha o tio dele para interceder por ele e para ir resgatá-lo, né? Isso, no verso 13 fala, mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré, e o amorreu. Manri e seus irmãos Escol, Aner, eram aliados de Abraão. Então, entre os versos 14 ao 16 tem esse resgate. Abraão junta 318 pessoas, homens treinados, e aí vão e aproveitam um período de noite que vamos colocar assírios, né? Aquela região dos assírios. Eles estavam comemorando ali a vitória com os espojos de guerra, os espólios, né? E então fazendo festa e se bebedando, né? Já não estavam mais tão alertas. O que acontece? Abraão aproveita isso, Deus dá essa estratégia para ele, ele vai lá, derrota esse exército, eles fogem, Abraão corre atrás deles, persegue eles e consegue resgatar seu sobrinho. Além de resgatar seu sobrinho, ainda consegue ali trazer uma vitória para esse povo que tinha acabado de perder essa batalha.
E também ali, não só isso, mas ele também ele recuperou, né, os bens, todos os bens, e trouxe de volta tudo que Ló possuía, e Ló também, com as mulheres e os prisioneiros. E aí é onde a gente já passa para o versículo 17, que é um ponto-chave muito importante desse capítulo, não que o resto do 14 não seja, mas é muito importante que a gente aqui está falando sobre Abraão, sobre promessas de Abraão, e esse do versículo 17 ao 24, isso é muito forte, você consegue ver a parte assim do cuidado de Deus e do zelo de Abraão também pelas coisas do Senhor, porque é onde vem a questão entre Melquisedeque na coisa ali, na história. E aí é onde é até intitulado que Melquisedeque abençoou Abraão. Isso. Melquisedeque, ele fica grato por isso, ele é rei de Salém e sacerdote. Ele é um homem considerado tão justo, e novamente, como nós estamos falando do Flávio Joséfo, ele fala, esse príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo. Ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era a tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Então ele era sacerdote ali, e aí nós utilizamos, né, a figura de Melquisedeque para falar do sacerdócio sem genealogia, sem ser ali da tribo de Levi. Que nós temos aí um podcast no nosso canal falando sobre sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que também não é um ponto aqui desse texto, nós estamos aqui no contexto histórico. Qual que é o contexto histórico, então? Ele vai até Abraão para abençoar Abraão pelos feitos que Abraão fez. E aí você vai ver no versículo 20 que Abraão, aqui na última parte do versículo 20, que ele fala, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, tudo que Abraão recebeu, ele deu um dízimo, né? E nós temos até uma frase que a gente fala que em terra de Melquisedeque até Abraão dizima. Que Abraão, ele vai lá e dá dízimo, que é uma coisa muito importante nós falarmos de dízimo, por quê? Porque tem muita gente que fala que o dízimo é da lei. Que o dízimo é da lei, por isso que eu não dizimo. Não, o dízimo, ele não é da lei. O dízimo, ele vem antes da lei. Você tem ali os escritos de Hammurabi, e dentro dos escritos de Hammurabi já tinha essa questão de você dizimar para ajudar alguém, para apoiar alguém. Lembrando que o dízimo, ele tem um único objetivo, que é ajudar a casa do Senhor. Então, assim, você dá uns 10% do dízimo para que a casa do Senhor mantenha-se aberta, para poder pagar ali a conta de luz, a conta de água, levantar aos que são necessitados. Auxiliar os necessitados. Então, assim, esse é o objetivo do dízimo. Então, o dízimo, ele vem antes da lei. O dízimo não era para ser cumprido na lei. Não, o dízimo, ele vem antes. Então, é só um ponto aí para nós podermos falar. Aí, o rei de Sodoma, ele diz a Abraão, né? Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. E aí Abraão, ele fala que ele não aceitaria ficar com os bens para que de nada que pertencia a ele, para que depois ele não dissesse que ele auxiliou ou que ele ajudou. E Abraão só era próspero porque ele tinha auxiliado, ele tinha permitido que Abraão ficasse com as coisas, né, com os bens que ele tinha resgatado. E aí aqui a gente já vê justamente sobre essa questão de doações com segundas intenções, porque vai saber o que poderia acontecer se Abraão tivesse ido na onda desse rei. Então, graças a Deus, Abraão, ele já tinha esse sentimento, e ele também já tinha discernimento para entender que nem tudo que reluz é ouro, né? Parecia uma oferta muito boa, imagine. Você guerreou, você lutou, lógico, você ajudou, mas quem foi lá que deu a cara a tapa pra luta foi Abraão. Foi Abraão e os 318 que estavam com ele. Ele poderia ter ficado e aceitado essa chance que o rei de Sodoma dá para ele, mas ele optou por não fazê-lo, porque ele sabia e Deus já havia prometido a ele que Deus abençoaria ele. Então ele não quis dar oportunidade ao homem de depois apontá-lo e falar, olha, você tá na boa porque eu te permiti ficar na boa. Isso. É muito importante porque, como a Rebeca falou, essa questão de nem tudo reluz é ouro, né? Sim. Nós entendermos que nem sempre nós devemos lidar com essas doações, né? Tem pessoas que vêm com essas segundas intenções, e você tem que entender muito bem, ter um discernimento de qual que é a ideia da pessoa. Sim. Se a pessoa ela quer ajudar de bom grado, se ela quer ser seu amigo de bom grado, porque ela
quer a sua ajuda ou porque ela tem algum interesse em cima disso. Pra se O beneficiar, rei né? de Sodoma, ele provavelmente ele tinha o interesse de falar assim, ó, Abraão ele é rico lá, mas é porque eu ajudei. E assim, o rei de Sodoma ele era perverso. E nós vimos isso antes, né? Nós vimos isso lá no capítulo 13, quando assim que Ló, ele olha as campinas, já fala, e Sodoma era um local perverso. Então, temos que tomar cuidado com quem nós iremos pedir ajuda, com quem vai nos ajudar, com quem está ali. Você vai ter esse outro exemplo quando vão construir o templo, o segundo templo lá após a saída do povo da Babilônia. Que aí os samaritanos, eles vão e querem ajudar. Só que aí os judeus que haviam voltado do cativeiro falam, não queremos a ajuda de vocês. E aí o que acontece então? Por que eles queriam ajudar? Porque eles também queriam ter posse do templo para poder falar assim, eu posso cultuar os meus deuses dentro do templo, porque eu ajudei na construção. Olha o interesse. E aí então você vai entender futuramente ali que eles rebelam, eles vão lá falar com o rei Assírio sobre esse templo, né, que estava construindo. Eu sei que não faz parte aqui desse Descomplicando a Bíblia, mas faz parte do que nós estamos falando, né? E aí ele vai e eles mandam uma carta lá pro rei o rei da Pérsia, falando assim, eles estão construindo um templo, mas esse povo aí não pagava imposto, não, eles são rebeldes. E aí, então, há uma parada, fica 20 anos o templo parado, a construção, até que eles descobrem, né, que existia a carta de Ciro falando para construir o templo, e aí eles obrigam os samaritanos a construir junto com os judeus lá, mas agora eles eram obrigados e já não era mais de segunda intenção, agora eles tinham que fazer porque senão eles morriam, entendeu? Era obrigatório, entendeu? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado com quem vai querer nos ajudar, quem vai querer estender a mão, porque nem sempre é de bom grado. Vamos pro próximo capítulo aí, então, capítulo 15, que é a aliança de Deus com Abraão. Aqui no capítulo 15, né, do versículo 1 ao versículo 8, quando Deus ele vem reforçando a promessa a Abraão. Então, Abraão, ele estava ali. É uma passagem até conhecida, eu acho que a maioria das pessoas já ouviram pregações sobre isso, que é quando Abraão, ele tá meio assim, sabe, meio duvidoso da promessa de que aconteceria, porque ele não tinha um herdeiro. Então ele até fala assim, mas vai ficar tudo pro meu servo, o servo da minha casa vai ficar com todos os meus bens, eu não tenho um herdeiro. Então ele meio que estava desacreditando da promessa, mas aí é onde Deus manda ele ir até fora da tenda, olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele poderia contar as estrelas. E aí Deus fala para Abraão, assim será a sua descendência. E ali Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, como diz o próprio versículo 6. Então, aqui a gente não vai focar tanto nesse capítulo, nesses versículos, justamente porque é uma parte bem conhecida. Então, nós vamos aqui mais do verso 9 ao 17, que vem falando sobre a aliança firmada entre Deus e Abraão. É muito importante falarmos da aliança, porque começa Deus pedindo para Abraão ele trazer um novilho. Vamos lá, aqui no versículo 9 aqui ele fala assim, e respondeu o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, ou seja, duas aves e 4 animais ali. E então Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, e as aves, porém, não cortou. O que isso significa? Quando você fazia uma aliança, você colocava 2 altares. Cortava o animal no meio e colocava cada pedaço num altar. As 2 partes contratantes tinham que passar no meio do altar, porque aquele que quebrasse o acordo, aconteceria com ele o que aconteceu com aqueles animais. Mas aí que tá, Deus não aparece. Ele faz isso e Deus, então, e aí fica ali. E aí no versículo 11 fala, nisso aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxortava. Só que aí Abraão entra no sono, versículo 12 fala que Abraão entra no sono. E aí Deus fala com Abraão assim, Abraão, seus filhos, eles irão para uma terra distante. Eles ficarão lá subjugados por 4 gerações. Só que você não verá isso, porque você terá uma morte morte saudável, uma morte de morte morrida, não de morte matada. Então, o que acontece, então?
Após isso, quando Abraão acorda, aí sim tá lá o fogo queimando ali passando no meio daqueles altares. Ou seja, Abraão não passou no meio do altar, porém Deus passou. Por quê? A promessa de Deus para Abraão, ela era unilateral. Não sei se esse termo jurídico, a Rebeca pode me falar melhor, se um contrato unilateral é quando só uma pessoa pode cumprir. Acho que sim. Pluri é mais de uma. Isso, então é unilateral. Então, somente Deus cumpriria a promessa se Deus falhasse. Se o povo de Israel falhasse, como falhou, não haveria essa sentença para o povo de Israel. Então, assim, Deus sabia já de tudo que poderia acontecer. Então, só ele passa no meio daqueles altares. Então, a promessa foi condicionada somente para Deus. Sim. E aqui é uma passagem muito interessante, porque aqui a gente já vê, né, que as coisas, Deus, a gente sabe que Deus sabe de tudo, mas ele também avisa sobre tudo. Então aqui ele já avisou Abraão, olha, a sua descendência, ela vai, é que na minha versão é um pouquinho diferente, mas fala que os descendentes serão estrangeiros, então eles serão numa terra que não pertence, eles vão ser escravizados e oprimidos. Então Deus avisa as coisas também. E aqui a gente já começa a ver coisas que aconteceram muito tempo depois. Muito tempo depois. Mas a gente vê que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o que ele fala acontece. Então eu acho que é uma coisa muito bonita ver aqui. Eu entendo que a história é difícil pro povo que sofreu, mas aqui a gente vê a promessa se cumprindo. Uma coisa que Deus falou realmente se cumpriu. Então aqui a gente já vê que não tem como eu duvidar do que o meu Deus fala. Porque se ele está falando, vai acontecer. Agora vamos ao capítulo 16, que é o fatídico momento do nascimento de Ismael, que é aquele momento em que Sara ela tá se questionando, começa assim o capítulo, e aí ela vai e pede para Abraão, né, fala assim, não tem lá a minha serva Agar, deita com ela, tem um filho e esse filho será o filho da promessa. O que poderia ter feito Abraão? Não mesmo, nós temos uma promessa, mas é isso que ele faz? Não, na verdade ele acata o que Sara falou. E aí é onde ele se deita com Agar, aí Agar engravida, e aí começa as desavenças entre Sara e Agar. Caso de família aí. Você vai olhar lá que Agar, depois que ela engravida, então ela se ensoberbece um pouco, né? E aí começa a tratar mal sua senhora, né? Sua senhora, Sim. Não sei qual é a palavra certa. E aí começa então a agir ali e tratar mal, destratar Sara. Isso o que Sara faz? Vai se queixar com Abraão. Sim. E aí ela fala assim, Abraão, o que tu vai fazer alguma coisa? Pô, ela tá agindo mal. Aí o que Abraão fala? Não, sua serva, faça o que você quiser com ela. E aí então a Sara começa a tratar Agar mal, né? A tratar muito mal Agar. E aí Agar, ela foge, né? Ela foge. Isso nós já estamos aí no versículo 6. E aí no versículo 7, o que acontece? Então aqui, né, a partir do verso 7... Quando Agar ela tá fugindo ali, o anjo do Senhor se encontra com Agar numa fonte, perto de uma fonte do deserto, e aí ele questiona ela e fala, Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Porque não era para ela estar ali. É claro que a situação é muito difícil. Tanto Sara quanto Agar, elas estavam sofrendo por causa de uma desobediência. A promessa não era para Agar, a promessa era para Sara. Eles Sara foi precipitada, Abraão não soube falar, olha, não quero, não soube se colocar contra isso, e ali os três estavam sofrendo com uma situação que poderia não ter acontecido, mas aconteceu, então aqui a gente vai falar do que aconteceu, não sobre as possibilidades, né? Mas, então, o anjo questiona a Agar e pergunta de onde você vem, para onde você vai, e ela fala, estou fugindo da minha senhora. E aí o anjo do Senhor fala para ela assim, volta a sua senhora e sujeite-se a ela. Por quê? Eu entendo que tem contrapontos, né? Pode ser que você já ouviu algumas pessoas pregarem falando mal de Sara e pessoas pregarem falando mal de Agar. As duas ali estavam numa situação complicada, mas como eu falei, era tudo culpa de uma desobediência. Mas ali o Senhor também estava tratando com Sara e tratando com Agar. Era necessário que as duas fossem tratadas, e o fato de o anjo do Senhor falar para ela, volta e se sujeita, era uma forma de tratar com ela. É muito interessante. Não? É muito interessante nós pensarmos que, às vezes, as pessoas elas ficam tentando ficar em um lado. Sim. Do lado de Agar. Não, mas Agar foi maltratada. Mas Agar, da mesma maneira que foi maltratada, ela maltratou Sara. Então, assim,
é um caso de família, né? Sim. Nós não vamos colocar nossa opinião ali sobre quem estava certo ou quem estava errado. Nós vamos contar a história. Qual foi a história? Agar foi colocada como instrumento para poder ter um filho para Abraão, para ser o filho da promessa. Sara, ela foi maltratada. Sara, depois que Abraão fala, faz o que você quiser, ela começa a tratar mal Sara, né, Agar. E Deus, e o que Deus faz nessa história? Deus fala para Agar, volte lá, não é o momento, não é o momento ainda. E sem contar que outra coisa, o seu filho vai ser numeroso, seu filho vai ser grande homem, vai ser e você vai ter, seu filho vai ter uma grande nação. E ele vai ali lutar com muita gente, vai brigar com muita gente ali. E é muito interessante. Aí ela volta pra lá. E aí então nós já vamos para o versículo 17, né? Primeiro versículo 15, que aí fala que Agar teve um filho. E esse foi colocado o nome de Ismael, que foi o nome ali que foi falado ali, né? E Abraão estava com 86 anos de idade quando Ismael nasceu. E aí nós temos aí já no capítulo 17 que Abraão tem 99 anos. Ou seja, é um intervalo de 14 anos. 13 a 14 anos. Que foi um período que Deus ficou sem falar com Abraão. Por quê? Porque Abraão desobedeceu a Deus. Exato. E aí Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão. E aí Deus volta agora no capítulo 17. Isso, que aí... Aqui, quando ele tinha já os seus 99, que aí Deus fala pra ele, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque no meio desse toda essa treta entre os três ali, de todo esse afloramento aí de sentimentos, a gente tem uma lição só pra tirar. Não desobedecer o que Deus falou. Isso é claro, não precisa você tomar o lado de Abraão, nem você pegar o lado de Sara ou de Agar. Apenas entenda, desobediência tem um custo que você vai acabar tendo que pagar isso depois. E o que foi de Abraão? Além de ter que estar no meio aí entre duas mulheres, essas desavenças, o silêncio de Deus. Eu acho que isso é o pior. Você pode estar no meio de muita briga, um monte de pessoa falando na sua cabeça. Mas se o silêncio que vier, ele for de Deus, eu acho que isso é a pior parte da sua vida. E Abraão, ele teve que lidar com o silêncio de Deus aqui por entre 13 e 14 anos. Então, Deus fala para Abraão, lá no verso 2, que ele estabeleceria a aliança entre ele e Deus e multiplicaria a descendência. Então, aqui Abraão ele vai se prostrar diante da terra e Deus fala para ele que da parte de Deus, a descendência seria muito grande, ele seria pai de nações e a aliança dele estaria firmada. Então, aqui é onde Deus ele troca o nome de Abraão. Aqui nos vídeos, o Kelvin falou no primeiro, nós tratamos já como Abraão para não ter justamente essa confusão, porque é confuso. Em uma hora você está falando Abraão, outra hora você está falando Abraão. Então, como é para facilitar o entendimento de vocês, a gente já falou Abraão em tudo, mas vale lembrar que a mudança do nome de Abraão e de Sara de Sarai para Sara acontece aqui no capítulo 17. Mas isso também não muda a história. O que a gente trouxe mesmo foi para facilitar. Então, Deus, ele muda o nome de Abraão para Abraão, que é pai de nações, né? E aí ele firma a aliança com Abraão. Isso, e aí já é o versículo 5, né? Que ele troca ali o significado de Abraão, é pai de muitas nações. Então, agora Abraão era firmado como pai de muitas nações, o que parecia muito surreal, porque até então Sara não tinha filho. Ismael tinha acabado de nascer. Ismael já tinha uns 13 anos aqui. Então, assim, mas Deus, ele colocou a promessa e Deus, ele quando fala, ele vai cumprir. Ele cumpre. Não precisa ficar duvidando do que Deus falou. Se Deus falou, só descansa, espera nele que vai cumprir. Se ele falou. E aí, então, você tem aí entre os versos 9 a 14 a aliança de Deus com Abraão. Nós temos lá no capítulo 14... que eles foram feito um pacto, né? Um contrato. Agora é uma aliança, ou seja, é um voto de aliança. Né? É um compromisso. Firmado. É uma simbologia de compromisso. E qual foi essa? Dos 9 ao 14, Deus fala então sobre a circuncisão. Esse é o sinal da aliança de Deus com Abraão. O que é a circuncisão? Os meninos, quando nasciam, eles cortavam o prepúcio. O que é o prepúcio? É uma pelinha do seu órgão genital. Então, assim que a criança nascia, o judeu, ele tinha que fazer essa circuncisão.
Que não é o que acontece nesse caso, porque nesse caso eles já estavam tudo adultos. Sim. E naquela época, não sei se doeu, viu? Deve ter doído. Assim, eu acho que. Vai saber, né? O pessoal sabia usar os elementos da natureza pra dar uma abafada na dor. Será que não? Porque, assim, gente, ainda bem que eu não sou homem, viu? Deixa eu cortar. Mano, doía, com certeza doía. Porque em Josué, quando acontece o estupro lá, né? É de ideia. Josué não, pô. José. Jacó. É a irmã de É que eu tava pensando em Josué, quando ele fez a aliança sem consultar Sim. o Senhor, também teve Tira o supressor de ruído. Mas assim, não tá sem. Mas tipo assim, quando aconteceu isso, na parte de Jacó, os caras, por que eles foram matar? Eles aproveitaram que eles estavam se doendo, estavam com dor, então foram e mataram Estavam sensíveis. Porque pelos que eles fizeram, a irmã dele. Então, mano, com certeza. Eu também penso nisso também. Com certeza doía. Tipo assim, ó, é porque quando você é criança, sua cicatrização é melhor. Então, agora você se circuncidar depois de adulto, mano, deve ser horrível. E Abraão, com 99 anos? Porque assim, Coitada. o adulto, você não para mais de fazer as coisas. Você tem essas coisas do dia a dia. Imagina, os caras trabalhando no sol. De rachar coco. Entendeu? Culpa de Adão. Era difícil as coisas. Gravação do episódio @sem pauta, Keeper super talentosa, bastidores, que é a Thalita e colocou o Vitor. Então deveria ter doído esse corte. Eu vou tentar colocar em preto e branco, e eu Sim. falando. Ficar legal. Fica legal. Por isso que eu pedi pra você tirar o supressor de ruído. Então tá. Então, assim, aí tem, né? Eles têm essa aliança, então, que eles circuncidaram. Os versos 15 ao 22, então, é as promessas sobre Isaac e Ismael. Sim. Que ambas as duas nações, Abraão saiu de Abraão duas nações muito fortes, grandes nações, e você tem isso até hoje. Até hoje você tem essas duas nações. Nós estamos aí vendo muito esse conflito, né, que está acontecendo ali, dos palestinos, né, que na verdade não é os palestinos, né, é um grupo terrorista que está atacando Israel. E então, até hoje, temos essas duas famílias que saem de Abraão. As duas religiões, tanto a muçulmana quanto a cristã, eles são também vinda de Abraão, né, de Abraão. Até mesmo os muçulmanos, eles não gostam muito de chamar pai, porque nós vamos ver isso nos próximos vídeos, por Abraão ter, né, rejeitado Ismael, ter deixado Ismael ir seguir seu rumo, não fica muito legal esse sentimento paterno para a descendência de Ismael. Então, nós temos aí, então, essas promessas, foram duas grandes nações, isso dos versos 15 ao 22. Isso, e aqui também, a gente vê que Abraão, ele pergunta, né? Ele fala, Senhor, poderia um homem de 100 anos ter um filho? O Senhor não pode deixar que Ismael seja o meu herdeiro? E aí Deus fala que não, que da descendência dele com Sara viria Isaac, seria o filho da promessa. E aí ele promete, ele faz as promessas para Ismael. Por quê? A gente já vê um Deus justo. Deus, ele tinha já avisado o casal, ele tinha falado, olha, vocês terão um filho, vocês terão uma grande descendência, mas eles desobedeceram ao Senhor. Só que Deus, ele não é injusto. Então aqui a gente já vê. Ele poderia falar, olha, vocês me desobedeceram, então seu filho não vai ter nada. Mas não, Deus fez promessas para Ismael e como o Kelvin falou, a gente vê que foi uma grande nação e é uma grande nação até hoje. Então, aqui a gente vê que o nosso Deus, ele não é um Deus injusto, como muitas pessoas às vezes pintam o Deus como Deus injusto. Eu acho que isso daqui é uma das maiores provas do Deus zeloso e cuidadoso que ele é, porque ele fala, né, que ele seria pai de 12 príncipes. Lá quando Agar estava grávida, ele já havia prometido algo, já havia prometido para Ismael, porque esse é o nosso Deus. Então, Ismael era inocente, porque ele não tinha culpa, não foi ele que premeditou nada para nascer. Muito pelo contrário, ele estava nascendo debaixo de uma condição colocada pelas outras pessoas. E Deus ainda assim, ele não levou em consideração as outras pessoas, ele levou em consideração Ismael, porque Deus, ele é individual, né? Com cada um ele tem um relacionamento individual. Então aqui a gente já vê sobre isso, sobre essas promessas. E aí já vem dos versículos 23 ao 27, já vem a realização da circuncisão aos homens ali, todos os homens que estavam ali com Abraão, que viviam com ele.
Isso. Que ele fala, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos de sua casa e os que foram comprados, todos os séculos masculinos da sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Então, Isso. nós finalizamos aqui os 4 capítulos que nós havíamos falado, já com um ganchinho para o próximo, que nós vamos falar aí da promessa, né, de Abraão. Sim. E aí Deus promete que aí vem os anjos na casa de Abraão, e já fala também de Sodoma e Gomorra, vai falar com Ló, e tem toda aqueles problemas com Ló. Então, isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, mais uma vez eu quero agradecer por todos que ficaram aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esses vídeos. Isso aí, não esqueçam, tá? O feedback de vocês é muito importante. Os likes de vocês são muito importantes. Muito importante. Faz diferença, faz com que o YouTube recomende nossos vídeos para as pessoas. Então, isso ajuda o canal a crescer, a ganhar visibilidade, a mais pessoas conhecerem a palavra de Deus de uma forma mais descomplicada, que é a nossa intenção principal, como a gente sempre fala. E eu espero que possa ajudá-los na compreensão da palavra do Senhor. Eu também sou grata por fazer parte, né? Como convidada, né? Não é convidada. Rebeca não é convidada. Eu me sinto grata em fazer parte. Eu espero que tenha auxiliado vocês. Então é isso aí. Então tchau. Já tá play aí já? Então tá bom, então. Rebeca! Oi! Não, né? Rebeca! Fecha ali no armário, Rebeca. Ué, tá aparecendo? Não, né? Mas fecha. Você falou quando tinha alguma coisa na introdução. Hello, guys! Estamos aqui para mais um Descomplicando a Bíblia! Isso aí! A audiência rotativa está conosco! Vamos lá. E uma salva de palmas para o nosso convidado, Kelvin! Boa salva de palmas, galera! Vamos lá. Olá! Kelvin, para de ser cansado, velho. Você tá parecendo que você tá cansado. Não, você peraí. tá morto. Peraí. Quem vai editar esse Olá. vídeo? Põe em preto e branco. Vamos lá. Que quando é com os outros ele acha bom. Olá! Vamos lá. Então, o que a gente vai falar? Olá mesmo? Juntos. Faz igual a 3, 4. Olá! Rebeca, o que nós viemos fazer aqui? Mais um Descomplicando a Bíblia. Mais um Descomplicando a Bíblia? Isso aí! Ah, então legal. Então? Bora! Esqueci. Puxa a minha. Eu achei que você ia perguntar do tema. Ah, beleza, então. Ué. Vamos lá. Eu olhei pra câmera do Kel e esqueci de olhar pra mim. 3, 4. Olá! Rebeca, o que nós viemos fazer aqui de novo? Pra mais um Descomplicando a Bíblia. E qual vai ser o tema, Rebeca? As promessas a Abraão. Qual que é o tema? As promessas a Abraão. Diga de novo, qual que é o tema? As promessas a Abraão. Eu não entendi. Que isso, cara? Tá As bom, promessas então. a Abraão. Então... Ficou chato? Ai, Não ficou que- chato? Já põe preto e branco de qualquer jeito. Então tá bom, então. Então... É 2 minutos só de preto e branco. Então tá bom, então. Vamos fazer mais uma última vez, vai. 3, 4 e... Olá! Rebeca, o que nós vamos fazer aqui hoje? Mais um Descomplicando a Bíblia. E qual vai ser o tema? As promessas a Abraão. Não entendi. As promessas a Abraão. Qual vai ser as promessas de quem? A Abraão. Ah, então legal. Então, bora! Bora. Esqueci, falei errado. Ah, então... Quer fazer de novo? Então... Bora! Tá, vai de novo. 1, 2, 3... 3. Então... Bora! Rebeca, você tava falando, né? É. O quê? É pra eu gritar ou é pra falar? Não, é... enquanto eu tava falando então. Ah, foi mal. Então, bora!